Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos assistir aí o Samuel Venâncio com a sua tradicional análise nessa derrota aí, né, do Cruzeiro para o Bragantino. Cruzeiro que não jogou tão bem como nos dois jogos anteriores, acabou saindo derrotado porque não conseguiu reagir aí durante a partida. Já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. É ruim sempre uma derrota, né? Principalmente pelo que estava desenhando a partida ali, né? O Cruzeiro ia para ter um pênalti, aí algumas lições a gente tem que aprender mais uma vez, né? Primeiro para mostrar que realmente a gente não estava com tudo perfeito, né? Porque senão a gente vinha aqui, voltava com os 3 pontos diante da equipe do Red Bull Bragantino. Mas, por exemplo, o Lucas Silva, né? Tem um empurrão leve ali nas costas, leva a mão na bola, véio. Se não leva a mão na bola, na sequência teve o pênalti, né? Pra cima do Matheus Pereira. O Cássio, né? Não dá pra arriscar sempre esse chute. Com a perna esquerda já não é grandes coisas. Com a direita, então, aí foi o que aconteceu, né? O Red Bull Bragantino teve uma saída de bola errada, o Cruzeiro não aproveitou. Isso foi depois do gol, né? O Cruzeiro teve uma saída de bola errada, o Red Bull Bragantino aproveitou e marcou 1-0, né? Então, se não é aquele vacilo do Cássio, não sei em qual outra oportunidade que o Red Bull Bragantino iria fazer o gol. E eu acho que a principal lição aí vai para jogadores que perderam a condição de titular ou que estão tentando uma condição de titular, eles precisam dar uma outra resposta, né? O Gabigol entrou ali tentando, mas tem que ganhar disputas, né? Isso aí foi um ponto que o Leonardo Jardim falou e eu concordo bem, porque senão a bola vai bater e voltar, né? O Cruzeiro não está nesse ponto de criar um monte de situação, porque o Gabigol dentro da área, todo mundo conhece, né? É especialista, dificilmente vai ficar perdendo muitos gols, né? Mas enquanto a gente não está nessa condição, ou ele vai precisar ajudar, ou ele não vai jogar. Aí é o que ele vai escolher, né? Um ponto. Mas entrou menos pior do que os outros, porque o trio que entrou, Dudu, Eduardo e o Wallace, uma resposta pior do que a outra. E se eles acham que entrando dessa forma vai ter uma oportunidade entre os titulares, a resposta é não, né? Tá mais do que claro isso, né? E aí o Cruzeiro, ele passa a conviver com esse tipo de coisa. Quando já é o terceiro jogo, né, desse time, dessa base, a turma não vai aguentar essa intensidade o tempo inteiro, né? Então, o Christian ali, ele acabou sendo substituído. Acho que ele teve uma pancada que recebeu contra o Bahia, e aí suportou 45 minutos. Acho que foi por isso que ele foi substituído. O Lucas Silva, né? Terceiro jogo já, e o Lucas estava numa correria aí impressionante, né? Hoje a gente teve o azar, inclusive, de não ter nenhum lateral de ofício. O Fagner vinha muito bem, uma baixa importante. Agora, o Wallace, o Eduardo, o próprio Dudu, né? Se eles querem um lugar nesse time, não vai ser entrando assim que eles vão conseguir. Com toda sinceridade. Véio. Acho que o Dudu vinha tendo bons momentos aqui no Cruzeiro, mas a partir do momento em que ele perde a condição de titular, ele precisa mostrar que pode voltar a ser. E aí tem que entrar bem, né? Não entrou bem contra o São Paulo, entrou muito mal contra o Bahia e hoje entrou mal de novo. Então, isso vai ficando aí de anotação, né? Para todo mundo. E vai chegar em um momento que eu espero, com sinceridade, que o Leonardo Jardim, eu entendi a resposta dele na entrevista, véio. Esse pessoal aí foi contratado e precisa mostrar que eles estão aqui no Cruzeiro, né? Mas vai chegar num momento em que não vai dar para fazer isso não, véio. Porque a todo instante que ele fizer isso, o time é que vai ser prejudicado. Então, é um sinal aí de alerta para essa turma. Render mais, pessoal. Entrar bem, dando sequência, porque quando o Cruzeiro precisou do banco até o momento aí nesses jogos últimos do Jardim, contra o Bahia a turma entrou, o jogo já estava decidido, né? Contra o São Paulo a gente precisou ali de um gás para buscar a virada, não deu. E hoje, para buscar o empate, e não aconteceu. Para fechar, o ônibus deixou aqui, Valu, o Bragança Paulista, o estádio, na Bebchedi, vai para Guarulhos, Cruzeiro volta hoje, amanhã será folga. Então a retomada terça, Cruzeiro treina terça e quarta em BH e depois viaja de voo fretado para Coquimbo, no Chile, onde na quinta-feira a gente tem o Palestino pela frente e estaremos lá para contar a história desse jogo.
que é jogo de vida ou morte para o Cruzeiro no grupo E da Copa Sul-Americana. Valu? Depois de 2 bons jogos aí, né? Contra São Paulo, que jogou bem. E depois contra o Bahia, que jogou muito bem. Talvez o melhor jogo aí do Cruzeiro no ano, né? Provavelmente é o melhor jogo do Cruzeiro no ano. Mas dessa vez, contra o Bragantino, não conseguiu ter o mesmo gás. Perdeu 2 laterais de ofício aí, né? Os 2 na mesma posição. Acabou tendo que improvisar ali. O que atrapalhou um pouco. Mas o Cruzeiro poderia ter feito melhor. Muita peça boa aí que poderia até ser titular. Tá na reserva. Quando entra, joga mal. Fica complicado, né? O Wallace. Isso para não citar outros, né? Porque esse é o que mais se esperava dele, né? Quando foi contratado o ano passado. E ele já teve muitas oportunidades. Eu acho que não adianta. No Cruzeiro, não dá mais. Pode ser que ele vá para um clube aí e jogue bola pra caramba. Que provavelmente vai acontecer, né? Porque toda pessoa, né? Todo jogador que vem pro Cruzeiro jogando bola, quando chega aqui, parece que esquece. É sempre assim. Então, talvez no próximo clube dele ele jogue bola pra caramba. Mas no Cruzeiro, até o momento, há quase um ano já, né? Já tem quase um ano que ele veio pra cá. Não conseguiu mostrar ainda. Teve uma contusão ali no início, né? Quando ele chegou. Mas voltou bem rápido e não conseguiu se firmar até hoje. Quase um ano já. Muito tempo para um jogador não conseguir desempenhar o seu papel como fazia antes. E muita peça que chegou aí tem que mostrar seu futebol, né? Ainda não conseguiu. É esperar que no próximo jogo aí pela Sul-Americana, que vai ser na quinta-feira, o Cruzeiro volte a jogar bola, porque na Sul-Americana ainda não jogou. Então, que ele volte a jogar bola. Se jogar como jogou contra o São Paulo, eu acho que já dá. Porque o São Paulo é um time melhor do que esses times aí do grupo do Cruzeiro na Sul-Americana. Mas eu espero que o Cruzeiro jogue mais para sair classificado aí. A gente tem que vencer. A derrota tá fora de cogitação. Talvez até um empate seja ruim pro Cruzeiro. Porque 10 pontos, não sei se o Cruzeiro se classificaria em segundo não. Talvez se classificasse. Porém, a gente sabe, né? Não é só ficar em segundo. Tem que ficar, se eu não me engano, entre os 6 melhores segundo colocados. Então, 2 segundos aí vão vazar. Então, talvez 10 pontos não coloque o Cruzeiro aí classificado. Então, tem que vencer tudo aí para ter alguma chance. Acho que com 12 pontos, mesmo se o Cruzeiro não ficar em primeiro, ele consegue essa segunda vaga aí. Então, é isso. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Porque só assim o Cruzeiro vai conseguir essa classificação aí. E para ter alguma chance, né? Igual teve ano passado, o Cruzeiro começou mal e arrancou aí, conseguiu a classificação. E ainda ficou em primeiro. Então é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.